Pessoal, olha, a gente está aqui para responder as questões sobre bactérias, aquela do Google Class, né? Essas questões envolvem a parte de medicação, de fármacos, né? Que são utilizados no tratamento de infecções bacterianas. A gente sabe que as únicas medicações que são indicadas no tratamento para infecção bacteriana, né, são os antibióticos. Os antibióticos são divididos em dois grupos, né? Um grupo chamado de bactericidas, que são as substâncias que matam bactérias, e os bacteriostáticos, que são as substâncias que inibem a multiplicação bacteriana, quer dizer, atuando a nível de estruturas reprodutivas da bactéria. Então nós temos, né, como as bactérias são organismos celulares, né, existem algumas estruturas que as bactérias apresentam, né, onde o antibiótico pode agir. Aí nós temos o mesossomo, né, que é responsável pela respiração bacteriana. Então, se o antibiótico ele inibe a respiração bacteriana, ele vai atuar a nível de mesossomo, tá? Aí nós temos os antibióticos que atuam na parede celular, levando a lise dessa parede celular, no caso aí a penicilina, né? Amoxicilina, benzetacil, né? E nós temos os antibióticos que agem a nível ribossômico, bloqueando a síntese proteica da bactéria, né? E nós temos os antibióticos que são utilizados a nível de estruturas reprodutivas, como o DNA, no caso aí dos bacteriostáticos. E o DNA da bactéria, você pensa no nucleoide, que é o filamento principal, o material genético principal da bactéria, e você pensa lá no plasmídio da bactéria, né? Então eu tenho antibióticos que agem de forma diferenciadas. Como o antibiótico é um fármaco, uma medicação, ela vai atuar no tratamento de infecções bacterianas porque ela atua em estruturas celulares bacterianas, tá? Então a letra correta aí é a letra E, né? Então o antibiótico ele age nas estruturas celulares da bactéria, bloqueando essas estruturas, né? Ou destruindo algumas delas, como ocorre com relação à parede celular bacteriana, que é levada à lise, tá? Tem alguns itens aqui que envolvem a parte de bactérias, tem outros que envolvem a parte de evolução, né? Com conteúdos diversificados numa mesma questão, tá? Aí na primeira afirmativa, né, diz o seguinte, né? Tem que chegar mais de perto aqui. Com relação à característica de bactérias, né? Por exemplo, a gente sabe que as bactérias elas pertencem ao reino Monera, então elas são unicelulares, né? Podem viver isoladas ou formando colônias, né? Podem ser estruturas polimórficas, tem várias formas, podem ser redondas, em bastonetes, em espiral ou em forma de vírgula, né? E são constituídos por células procarióticas, né? Então pertencente ao reino Monera. Então, no caso aí, a letra 1 é uma afirmativa verdadeira, né, com relação à bactéria. A segunda tem a ver com a nutrição, né, com relação à origem da vida. Os primeiros seres que surgiram no planeta, né, que a gente chama de hipótese heterotrófica, que foi proposta pelo Oparin e foi constatada pelo Miller, né? Daí a teoria Oparin-Miller, que é chamada de sistema gradual químico. Atentando para o seguinte, né? Os primeiros seres que surgiram no planeta eram procariotos, quer dizer, é como se fossem bactérias, né? Pertencentes ao reino Monera, hoje, né? No caso aí, os organismos procariotos unicelulares, organismos bem simples, com metabolismo bem simplificado, cuja respiração era anaeróbia, quer dizer que realizavam mecanismo de fermentação, daí unicelulares fermentadores, né? E eram organismos heterotróficos, né? Organismos heterotróficos. Isso quer dizer que não sintetizavam o seu próprio alimento. Outra coisa, mas Luzano, não era melhor ser um organismo autotrófico, os primeiros a surgir no planeta? Não, porque o metabolismo autotrófico ele é mais complexo. E o metabolismo heterotrófico é mais simples, né? Então os primeiros seres que surgiram no planeta têm que ser mais simples possíveis, né? E não mais complexos. Daí a teoria que é aceita pelos biólogos, pela comunidade científica, é a hipótese heterotrófica do Oparin-Miller, tá?
tá? Então essa afirmativa aqui é falsa, né? Porque ele disse que os primeiros seres eram autótrofos fotossintetizantes, negativo. Os primeiros seres eram heterótrofos fermentadores, tá? Na número 3, com relação a processo de fossilização. O que são fósseis? São seres que viveram no período remoto, né? Que sofreram o que a gente chama de fossilização. Essa fossilização, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser por um processo chamado de mineralização, onde os compostos orgânicos são substituídos por minerais, né? Isso pode ser impregnado numa rocha, né? Pode ser uma fossilização por pinche, né? Como a gente observa alguns poços de pinche que ocorrem nos Estados Unidos. Ou pode ser uma fossilização em resina vegetal, como âmbar, né? Que é muito observado naquele filme Jurassic Park, né? Então a fossilização é um processo, né, onde seres que viveram em épocas remotas, né, foram conservados nessas três situações, né? Então no caso aí a número 3 é verdadeira. A número 4 tem a ver com mecanismo de evidência da evolução, tá? Quando você falar em mecanismo de evidência da evolução, você tem que analisar a anatomia comparada, né? Aí tu vai pensar nos órgãos vestigiais e no que se chama de homologia e analogia, dentro desses aspectos, né, com característica do processo de evolução. A anatomia comparada é quando você compara a anatomia de grupo de animais que tem uma ancestralidade comum. Por exemplo, aves e mamíferos, né, eles têm muitas estruturas, né, que são visíveis também nos répteis, da qual eles evoluíram, tá certo? Por exemplo, é muito comum você ver membrana nictitante em aves, que você encontra também nos répteis. Que no ser humano, né, ou nos mamíferos, ele é um órgão vestigial que a gente chama de prega semilunar, que é a pálpebra do olho, né? Tem como órgão vestigial, nós temos o apêndice vermiforme, o apêndice ileocecal, né, cuja função primeira seria de digestão de celulose. No nosso caso é uma função, né, basicamente de maturação de linfócitos. Então perdeu a função primordial. Então órgão vestigial. E analogia e homologia, você pensa nos órgãos análogos e homólogos, né? Nadadeira de baleia, braço do homem, são órgãos homólogos. Asa de morcego e asa de ave são órgãos homólogos. Agora, asa de morcego, asa de inseto são órgãos análogos, que desempenham a mesma função, porém são constituídos de origem embrionária diferente, são constituídos de coisas diferentes, tá? Então também são evidências aí da evolução, tá? Então pensando órgãos comparados, anatomia comparada, homologia, analogia e órgãos vestigiais, tá? Então são características, também isso aqui é verdadeiro. O número 5 tem a ver com a teoria que se chama de teoria sintética ou moderna da evolução, que é conhecida como neodarwinismo, né? Neodarwinismo, tá? Porque na época do Darwin ele não sabia que existia a estrutura do DNA, tá? Isso só foi visualizado, né, ou descoberto, né, pelo Watson e pelo Crick. Isso aí é mais recente, né, com relação à estrutura do DNA. Então na época do Darwin não sabia o que é a estrutura do DNA. Então se chama de darwinismo ou seleção natural. Só que no neodarwinismo, na teoria sintética moderna, se introduz duas coisas. Se introduz a mutação genética para a reprodução assexuada e se introduz a recombinação gênica para a reprodução sexuada. Então, seleção natural, né, induzida pela mutação e pela recombinação gênica, né, determina o que se chama de teoria neodarwinista. Só que a gente tem que atentar para o que ele fala aqui na questão. Ele diz assim que a mutação ela é sempre positiva, não tem que ser ou sempre negativa. Então atente para isso, né? As mutações elas podem ser positivas ou benéficas,
aí ela passa para a descendência, essa característica, ou então ela pode ser uma mutação negativa ou deletéria, quer dizer, que leva o organismo a processo de extinção. A melhor adaptado sobrevive, seleção natural, né? Então, como ele afirma que as mutações são sempre negativas ou positivas, né? Então é errado. Ela pode ser as duas coisas, tá? Então o número 5 aqui é falso. Então a correta aí da segunda questão é a letra D de dado, tá bom? Questão número 3 tem a ver com aqueles conceitos de antígeno e anticorpo, né, que a gente já citou aí para vocês várias vezes, né? Só que ele fala em probióticos e fala em vacina, em antígeno, né? Você tem que analisar o seguinte, né? Um probiótico é uma substância, né, que se ingere para recompor a microbiota do organismo, né? Por exemplo, a microbiota bacteriana intestinal, tá? Aí a gente existe probióticos que são bactérias, como os lactobacilos, e nós temos probióticos que são fungos, né? Como o fungo do gênero Saccharomyces, tá? E nós temos a aplicação de vacina, né? Antígenos. Os antígenos, eles sempre vão induzir uma resposta, né, de imunidade, fazendo a gente produzir, né, anticorpos contra agentes, por exemplo, infecciosos, tá? Então sempre a vacina, né, quando você introduz o antígeno, é para ativar o teu sistema imunológico, a fabricação de anticorpos, né? No caso aí, produção de anticorpos que podem ser de origem celular ou pode ser de origem proteica. É aquela coisa, para você saber se o anticorpo é célula, termina com o sufixo cito, linfócito, leucócito, né? Quando você fala anticorpos que são proteínas, termina com o sufixo ina. Então você pensa nas imunoglobulinas, tá? Na produção de anticorpos. Que anticorpos são esses? As imunoglobulinas. A função sempre do antígeno é desencadear uma resposta imunológica na produção de quê? De anticorpos. Então, com relação à questão número 3, né, tem a ver com imunização, seria a letra B de bola, né? Produção de imunoglobulinas para o sistema imunológico, tá? A questão número 3, não. A questão número 4 tem a ver com relações ecológicas, né, com a parte de ecologia. Porque essa questão é a questão do Enem e ela pega assim, um monte de conteúdos e abrange numa questão só, tá? Então nós temos relações positivas e negativas dentro das relações ecológicas. Ó, por exemplo, no caso aí ele cita a relação da bactéria chamada de risóbio, né, com raízes de plantas leguminosas. Tem que atentar que a risóbio é com planta leguminosa, né? Então é uma relação onde a raiz nutre a bactéria com amido, em contrapartida a bactéria chamada de risóbio fixa nitrogênio atmosférico e doa esse nitrogênio para a raiz, numa relação de benefícios mútuos, né? Uma relação de troca de benefícios, que é uma relação positiva ou harmônica, né? Chamada de mutualismo. Tá? Então o número 1 seria mutualismo. No número 2 tem a relação da tênias. A gente sabe que as tênias são vermes platelmintos da classe Cestoda, né, cujo não apresenta sistema digestório, né, e no caso a relação da tênia pode ser com o porco, se for a tênia solium, ou a tênia com o boi, se for a tênia saginata, né. E esses dois animais, eles são hospedeiros intermediários da tênia. O hospedeiro definitivo é o homem, né. Nessa situação, quando a gente desenvolve o que a gente chama de teníase ou solitárias, o homem vai funcionar como hospedeiro definitivo, o porco e o boi é o hospedeiro intermediário. No caso da tênia sólio, né, o homem pode funcionar como se fosse o porco, aí ele funciona como hospedeiro intermediário, aí desenvolve o que se chama de neurocisticercose, ou somente cisticercose, tá? Então, a relação de tênia com o porco, com o boi, com o homem é uma relação de parasitismo, que é uma relação negativa. E na terceira relação, né, aí tem uma cadeia alimentar, né, um animal se alimentando de outro, né, no caso aí
uma relação negativa, onde um vai ser prejudicado, captura um outro, mata e se alimenta dele, tá? Isso caracteriza o processo que a gente chama de predatismo, né? Então, as relações seriam, no caso aqui, mutualismo, parasitismo e predatismo. 3 relações, né? Dessas aí, 2 são negativas e só uma é positiva. Então, a letra correta aí é a letra C de casa. A quinta e última questão aí, né? Tem a ver com relações entre bactérias e raízes, né? Então, existe uma bactéria que vive na raiz do tomateiro, que é uma bactéria que realiza um mecanismo, é um tipo de bactéria quimiosintetizante, tá? Que ela faz 3 coisas. Ela faz a fixação de nitrogênio, ela disponibiliza cálcio para o tomateiro, né? E produz um fito-hormônio chamado de auxina, que é o principal hormônio do crescimento, apesar que ele tem outras funções além de crescimento, tá? Só que no caso, essa bactéria, ela impossibilita, né, do fungo absorver ferro, né? Então ela compete com o fungo por um nutriente importante, que é o ferro, né? Daí ferrobactérias, tá certo? Ela absorve o ferro e indisponibiliza isso para o fungo, numa relação típica do que a gente chama de competição, né? E a competição é aquela coisa que leva ao mecanismo de exclusão do outro, né? 2 competidores, um tende a entrar em processo de quê? De extinção, né? Ou então naquela região de eliminação desse indivíduo, tá? Então, no caso, aí seria a letra correta. Ele quer saber qual a relação da bactéria com o fungo, né? Então, ele indisponibiliza o ferro para este fungo, né? Inviabilizando este organismo. Então, o correto seria a letra C de casa, né? Diminuição do ferro a nível daquele local para o fungo. Tá certo? Um abraço, até a próxima.